Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a argumentação jurídica com o juiz e professor Tiago Alberto. Muito bem, juiz Tiago, as nossas leis elas são feitas muitas vezes sem técnica legislativa apropriada, fruto que são de negociações do parlamento que muitas vezes criam verdadeiros Frankenstein jurídicos, sobre os quais o juiz acaba tendo que decidir. Isso leva a que se aumente bastante a responsabilidade do judiciário, que é obrigado a substituir muitas vezes o legislativo e o próprio executivo. A regulação do direito de greve dos servidores públicos pelo Supremo Tribunal Federal foi um exemplo. Papel do legislativo. E as liminares para garantir medicamentos ou procedimentos médicos no SUS, papel do executivo é outro. O Estado brasileiro, juiz Tiago, está em crise? Olha, eu acredito o seguinte, não é em crise, ele está sofrendo uma remodelagem, tendo em vista novos influxos valorativos e principiológicos. A experiência constitucional brasileira é uma experiência bem recente, então o Estado ainda não se adequou propriamente, eu acredito, pelo menos, a essa experiência constitucional. O problema não é só na elaboração e aplicação das leis. As leis contêm defeitos que eventualmente podem ser resolvidos na esfera judicial, contêm omissões que podem ser supridas na esfera judicial, mas mesmo que se cogite de uma lei que não demande essa omissão, essa correção de omissão ou distorção de algum conceito que ela própria traz em seu bojo, ainda assim o judiciário se vê na contingência de não saber exatamente o impacto da decisão dele no âmbito de outros poderes, né? Citando um caso como exemplo, vamos supor que um determinado cidadão postule a concessão de um medicamento e esse medicamento seja eventualmente de alto custo. O juiz, considerando que a demanda encontra uma plausibilidade, pelo menos no âmbito do princípio constitucional que garante o dever à saúde por parte do Estado e em contraposição ao direito à saúde do cidadão, defere aquela liminar para que ele possa obter aquele determinado medicamento. O juiz sequer sabe se aquele deferimento daquela liminar está inviabilizando uma política pública, a execução de uma política pública que diz respeito a, de repente, 30 pessoas com o mesmo problema, 30, 60, um sem número de pessoas com o mesmo problema de saúde. Ele não sabe, ele não tem mecanismos sequer para saber. A justiça que nós aplicamos no dia a dia é o que se diz microjustiça, a justiça no varejo, e o Estado não comporta mais isso. É necessário que haja uma comunicação entre os poderes, uma teia de comunicação institucional entre o que o judiciário fará, qual será o impacto do que ele fará, que o juiz tenha uma prévia consciência, uma prévia noção disso para que se possa deliberar com relação à decisão, tendo a justiça como parâmetro eventualmente e sabendo o alcance da sua decisão própria. Então, o trabalho de retificar eventuais falhas legislativas, embora ocorra, e suprir omissões, né, não é um trabalho que esgota o ofício jurisdicional. O juiz também se vê na necessidade de enfrentar essas situações de conflito em que ele adjudica o direito para uma parte e, de repente, inviabiliza o exercício do direito dos demais. É necessário que ele tenha essa informação e, sabendo dessa informação, previamente, então, delibere o que ele entende como o correto direito a ser adjudicado no caso concreto. E aí eu não digo nem tendo como parâmetro justiça, pode ser tendo parâmetro como justiça, pode ser tendo como parâmetro eficiência, pode ser tendo como um parâmetro lógico, o parâmetro que o juiz entendeu adequado, desde que ele explicite o seu parâmetro, diga para a parte com sinceridade qual é o parâmetro que ele adotou para elaborar aquela decisão e adjudicar ou não o direito àquela parte. Bem, voltando ao papel do juiz, muitas vezes o magistrado é colocado aí numa espécie de beco sem saída, até num paradoxo ético. Se ele manda cumprir a lei friamente, pode descumprir preceitos legais. Exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Vamos imaginar uma situação de um prefeito lá no ano 2000 que enfrentou situações de emergência ou de calamidade pública e que por conta disso teve que tomar medidas para socorrer a população ao desabrigo e que por conta disso também acabou caindo nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal de tal maneira que teve que enfrentar processos aí decorrentes do descumprimento de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A que argumento o juiz deveria recorrer diante de uma situação como essa para efetivamente fazer justiça? Analítico ou dialético? Olha, vamos voltar primeiro, analisando essa questão, é interessante voltar ao campo
da coerência, ao campo da razão de decidir externada previamente, aquele padrão de razão de decidir oriundo de decisões do passado e que servirá como parâmetro para as decisões do futuro. Bem, em existindo esse parâmetro, em existindo essa pauta já objetiva, né, ao prefeito desse caso, por exemplo, caberia saber dessa pauta objetiva, saber o que se compreende como direito adequado naquele caso. É possível fazer essa valoração que ele fez? Seria possível? Não seria possível? Então, o judiciário, claro, deverá também observar essa pauta valorativa, essa pauta argumentativa já previamente posta. Agora, também não se afasta a análise da concretude, a análise do caso para saber qual seria a recomendação judicial mais adequada. E aí o juiz poderá, por exemplo, adotar argumentos consequencialistas, argumentos utilitários e, de repente, encampar a tese da argumentação lançada pelo prefeito, ou adotar algum outro parâmetro principiológico que afaste essa, compatibilizar as duas. Tudo vai depender da argumentação no caso. Ele vai ver o que é mais adequado, utilizar o instrumental que ele tem para si e resolver esse caso. Muito bem, questões de gênero e de raça são novidades no campo do direito e têm demandado decisões do judiciário cada vez mais frequentes. Casamento de pessoas do mesmo sexo, Lei Maria da Penha, adoção por casais homossexuais, são alguns exemplos que não têm necessariamente jurisprudência consistente e colocam na mão do juiz verdadeiras batatas quentes, vamos assim dizer. Em quais fontes deve o juiz buscar subsídios quando não há jurisprudência, muitas vezes nem mesmo um regulamento jurídico? Bom, em primeiro lugar, ele tem que olhar para a Constituição e ver o que existe de pauta valorativa ali. Agora, a partir dessa pauta valorativa, ele vai utilizar a metodologia de decisão, a metodologia argumentativa que ele entender mais adequada para o caso. Então, ele pode resolver, por exemplo, o caso de uma divergência em relação à Lei Maria da Penha, como recentemente resolveu o STJ quanto à aplicação da Lei Maria da Penha, para citar um caso, em relação à cunhada, não, a pessoa que simplesmente tinha uma convivência duradoura com o seu cunhado no âmbito do mesmo teto, né? E aí resolver um problema que se chama um problema de premissa maior, um problema de premissa normativa. E aí estabelecer o que seria essa premissa normativa. Resolvendo esse problema de interpretação, para citar aqui o McCormick, ele teria uma premissa normativa válida. Então, o juiz vai ter que resolver problemas como esse. Né? No fundo, na verdade, essas questões elas se enquadram num gênero maior, que é um gênero da construção do direito. A construção do direito ela se dá não só pela instituição do parlamento, não é só isso. O judiciário tem em grande parte a sua parcela de contribuição na construção do direito. E é bom que tenha, porque o juiz está em contato com o cidadão e ele vê o que, de fato, ali será o direito corretamente a ser adjudicado em cada ponto. Então eu acredito bastante na argumentação porque ela preenche esse vazio, ela preenche essa lacuna, ela diz e explicita com sinceridade para o cidadão como o juiz se pautou e como ele se pautará no futuro para decidir casos como aquele. Para encerrarmos, os tribunais superiores estão preparados para acolher com uma certa boa vontade esse esforço dos juízes, principalmente dos juízes de primeira instância, no sentido de melhorar o direito? Eu acredito que sim, eu tenho uma visão bem otimista. Eu acredito que talvez possa eventualmente faltar apenas a consciência dessa questão da argumentação, mas uma vez que isso se estabeleça, os tribunais, eu acredito que estão preparados e vêm desempenhando uma função a contento. Se nós pudéssemos classificar, vamos dizer assim, as últimas decisões do Supremo quanto a aspectos progressivos, embora isso não seja uma classificação teoricamente muito adequada ou aceitável, mas se nós pudéssemos classificar, nós tenderíamos mais a observar que direitos têm sido adjudicados. E é bom que direitos sejam adjudicados para que a sociedade possa debater, para que isso se torne uma questão social, para que a questão social se torne uma questão interna e aí então a sociedade possa evoluir como um todo. Eu acredito e tenho uma visão bem otimista quanto a isso, sim. Muito bem, juiz Thiago Alberto, agradeço muito pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz e professor Thiago Gagliano Pinto Alberto sobre a argumentação jurídica. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!